Muito bem, bom dia. Bom dia para você que está assistindo a gente. Muito bom saber que você está aqui acompanhando. Se você está assistindo a gente aqui pela primeira vez ou acabou de acompanhar a nossa igreja, saiba que você é muito bem-vindo no nosso meio, ainda que virtualmente, tá bom? Nosso desejo é te conhecer mais, melhor, à medida que você nos dê essa liberdade. Mas entre em contato com a gente, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, entre ao nosso site, tem todos os meios de contato. Nosso desejo é poder se aproximar de você, saber o que te trouxe aqui, o que você espera da nossa igreja, tá bom? A gente tem estado aqui numa série chamada Progressos sobre Pressão. Eu queria te convidar, já aqui nesse nosso começo, a ler o nosso texto de hoje. A gente vai voltar nele, mas talvez seja interessante para a gente já encontrar o nosso caminho hoje, tá bom? Vamos lá. Filipenses, capítulo 1, versículo dos 27 ao 30. Então, Filipenses, Novo Testamento, uma das cartas de Paulo, capítulo 1, dos versos 27 ao 30. Diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito e minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que eu enfrento. Nessa nossa série Progressos sobre Pressão, a gente tem seguido o livro de Filipenses. E Paulo, o autor aqui, é um missionário, pastor itinerante, que viaja de cidade em cidade. Ele não apenas se recusa a deixar daquilo que ele chama de boas novas, de falar disso, mas ele vai de cidade em cidade pregando e fazendo novos inimigos por isso. Para os religiosos de outra religião, ele é um herege. Para os romanos, ele é ateu, já que a confiança dele não está no imperador. Para os mercadores de estátuas de divindades, de outras religiões, ele traz prejuízo, como acontece em algumas das histórias. Para os judeus, ele é um ladrão de fiéis. E não bastasse esse excelente networking de Paulo, ele está preso. Conta a história, e não a Bíblia, que essa aqui é uma das prisões que ele ficou em Filipos, nessa cidade. Não a Bíblia, a história, se você jogar no TripAdvisor, é um lugar que dá para visitar. De qualquer jeito, vai perceber que não era um lugar exatamente 5 estrelas. Mas preso, interessantemente, não significa esquecido ou abandonado. O tom, a percepção de Paulo aqui, nesse trecho que a gente leu, é que ele está preocupado, interessado e grato. Por isso que ele escreve várias cartas, dentre elas Filipenses. São mensagens para pessoas que ele se importava e se importavam com ele. Isso em um tempo em que cada palavra conta. Ele não digitava com os dedos, ele escrevia à mão, com tinta, muitas vezes com pouca luz, em pergaminhos. Como a gente leu aqui, o desejo dele, pessoal, também é reencontrar essas pessoas. Mas ele não tem certeza que vai conseguir. E sem saber do dia de amanhã, ele escreve algumas cartas. Não importa o que aconteça, quer eu vá e os veja ou não. São palavras firmes de um homem com futuro incerto, mas bastante seguro do que ele está dizendo. É um resumo esperançoso que ele vai apresentar aqui, do que ele espera desses filhos na fé. Gente que ele se importava, que ele queria dizer como que deveria viver, agir e viver a vida. Percebe o tom? Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, sem se deixar intimidar, permaneçam firmes. Não é exatamente a mesma coisa, mas me lembra um pouquinho aquela música do Titãs, Epitáfio. Devia ter, sabe? Enfim, se em Epitáfio o tom é de arrependimento, aqui é de confiança. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, ouçam isso, entendam isso, obedeçam isso. Então, pensando nisso e sabendo desse tom, eu quero ler o texto de novo. Deixa eu só voltar aqui, que acho que está melhor. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja,
Quero apenas ouça a respeito de vocês em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, não vocês. Isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso vem ou é da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que eu enfrento. Qual que é o tom dele? Qual que é a ideia dele? Paulo não confia no acaso para protegê-lo. Ele tem Deus. Ele não se arrepende da vida que levou, porque ele vive e tem ensinado sobre uma vida que vale a pena, mesmo que ele ainda esteja preso. E ele quer que as outras pessoas tenham exatamente o mesmo privilégio. É a tranquilidade de alguém que sabe o que fala, porque vive. E essa é uma expressão que a gente ouve bastante por aí. Fazer vale a pena, valer a pena, é viver uma vida que vale a pena. E pesquisando sobre esse tema de forma genérica e geral, bastante coisa acontece. Na Amazon, se você for agora, não durante a pregação usar o celular, mas em outro momento, e pesquisar uma vida que vale a pena, tem pelo menos, ou algum título semelhante, tem pelo menos 20 mil resultados. E até a página 10, pelo menos, que foi até onde eu olhei, os resultados são coerentes. E aí eu decidi cavar um pouco mais fundo, ver o que a gente, como sociedade, como mundo, tem pensado sobre o tema. O que é viver uma vida que vale a pena? Fazer valer a pena ou não ter esse vazio? Eu cheguei nesse sujeito, o Frank Martella. Ele é PhD, filósofo e pesquisador na área de psicologia exatamente desse tema. No sentido, ou melhor pensando, no significado de uma vida. O currículo dele se estende por várias páginas. Ele escreveu vários livros, ele dá palestras, tem um TED Talk dele. Ele viajava o mundo só para falar disso. E essa aqui é a resposta que ele propõe. Uma vida que vale a pena é se fazer importante para os outros. Então a solução para o vazio de domingo à noite, para essa sensação de correr na roda do hamster, sem sair do lugar, sem saber muito bem o que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo, de viver o mesmo dia várias vezes, para ele, é se envolver com gente. E o que, para ser sincero, tá bom? Ser bem sincero, tem muito valor, tá bom? Mesmo nós, os mais introvertidos, os mais tímidos, a gente tem percebido isso ao longo desse ano de isolamento, de abre, fecha, vai e volta. Mas eu realmente desconfio, por melhor que seja essa definição, que ela te satisfaça plenamente. De que você leria isso, reconheceria algum valor, mas diria, pronto, está aqui a solução dos meus problemas. Eu duvido que a gente olharia para isso com o valor que tem e diria, isso aqui acaba com as guerras. Isso aqui acaba com as frustrações. Então eu fui mais longe. Eu decidi pesquisar ainda mais. E descobri que o Justin Bieber tem uma música que diz a vida que vale a pena ser vivida. E o clipe, curiosamente, tem um pouco dessa ideia do Martella. Começa com uma dançarina de balé, eu acho. E ela tem um ferimento nessa região. Não dá para você ver. Então ela começa a dançar, ela claramente precisa de algum tipo de ajuda, a linguagem corporal dela é de sofrimento. Mas depois um homem, saudável, visivelmente saudável, inclusive, se junta a ela. Eles dançam juntos e, metaforicamente, resolvem os problemas. E aí, depois de um abraço dele, a ferida dela desaparece. Então, a ideia é que ela é curada pela presença, vivência, comunhão, se você quiser, com o outro. Agora, qual que é o problema? Qual que é o furo nessa ideia? Né, de uma pessoa machucada, ferida, sendo cuidada, preservada, curada pelo outro. A questão é que não existe ninguém sem trauma. Não existe ninguém sem ferida. Não existe ninguém sem pecado, que é uma linguagem mais nossa, bíblica e de Deus. Então, o real seriam duas pessoas machucadas, vivendo, dançando, curando até, mas na prática se ferindo também. Ou não. Não é a nossa experiência, da humanidade toda, de que a gente rompe, briga,
pelos motivos mais fúteis. Guerras, porque a gente discorda como em vários motivos diferentes. O fato é que duas pessoas sozinhas não são capazes de resolver todos os problemas sem criar novos. Tudo bem? Mesmo que eu não tenha a mesma ferida, eu ferirei de um outro jeito a outra pessoa. O que dirá então de 7 bilhões de pessoas fazendo isso? Quer dizer, 99,99% do mundo quer um mundo melhor. Mas a gente não consegue isso. Não tem conseguido isso. E nada indica que vai conseguir isso. Outra resposta comum dos nossos tempos é que o conforto material traria algum tipo de satisfação, que para a gente traz a ideia de idolatria. Ninguém de fato, ou pouca gente ainda hoje, especialmente numa sociedade urbana, pós-moderna, olha para um animal, para uma estátua e diz, eu adoro isso porque isso me dará satisfação ou poder. Mas a gente olha para as pessoas e para as coisas e diz, se eu tivesse isso, eu seria mais feliz. A minha vida seria mais fácil se eu vivesse assim. Um estudo da Universidade de Illinois apontou que residentes de nações mais ricas tendem a ter mais satisfação na vida. Mas, curiosamente, os que vivem em nações mais pobres relatam ter mais significado na vida. Mais sentido, sensação de propósito. Outra resposta comum que a gente pode chegar é o trabalho como resposta. Então, num excelente artigo chamado, e aí a tradução eu vou ficar devendo porque é bem específico, mas o trabalho como sentido, o trabalho como valor, o workism, está fazendo os americanos infelizes. Diz assim, o declínio da fé tradicional na América coincidiu com a explosão de novos ateísmos. Algumas pessoas adoram a beleza, outras adoram identidades políticas, outros adoram seus filhos. Mas todo mundo adora alguma coisa. E o workism está entre as mais potentes das novas religiões. E isso aqui não foi escrito no Jornal Batista, no Folheto Presbiteriano. Era uma publicação, vamos chamar aqui de laica, com nenhum tipo de religiosidade. O que é o workism? Essa resposta é tão padrão dos nossos dias. É a crença de que o trabalho não é apenas necessário para a produção econômica, mas peça central da identidade e propósito da vida de alguém. Nenhum grande país no mundo é tão produtivo quanto os Estados Unidos. E a diferença só cresce. Entre 1950 e 2012, as horas trabalhadas por um funcionário caíram 40% na Alemanha e na Holanda. 40% nesses dois países. E apenas 10% na América do Norte. Juntando as duas pesquisas, a primeira de sentido e propósito da vida com essa aqui, a gente chega a um negócio bem interessante. Um americano trabalha mais horas, tem férias mais curtas, obtém menos benefícios de desemprego, invalidez e aposentadoria, se aposenta mais tarde do que pessoas em sociedades ricas e tem menos satisfação geral ou sensação de propósito que alguém em Togo, Cuba ou Uruguai. E a pergunta é, o que a gente leu aqui tem a ver com isso? Bom, em uma das cartas mais pessoais, mais carinhosas de Paulo, ele, em nome de Deus, expressa gratidão pela vida dos filipenses. E ele tenazmente encoraja um contínuo progresso, a fim de que eles vivam uma vida que vale a pena, não apenas no conceito eterno, que um dia eles vão chegar, mas aqui. Ele quer que eles encontrem um sentido, uma noção, uma visão de mundo e de vida, para que eles se encontrem aqui, para que eles não tenham um vazio, para que eles tenham claro o sentido da própria existência e missão. Então, de que formas que alguém que se considera um cristão pode desperdiçar a vida? Porque Paulo aqui está falando com cristãos. Como que a gente pode viver uma vida que vale a pena? Na perspectiva de Deus, que é para o nosso bem. Isso sem cair num ativismo vazio, de fazer várias coisas para encontrar significado nelas, mas também não se contentar com o mínimo. Como que eu posso vencer o vazio de domingo à noite? Como que Deus quer vencer isso em mim? Como eu posso encontrar uma direção geral de vida que faça os outros repetirem? De fato, essa nação é um povo sábio e inteligente.
Pois que nação tem um Deus tão próximo como o Senhor? O apóstolo Paulo aqui vai propor a coerência, a cooperação e a confiança no Evangelho como resposta. Então, acompanha comigo, volta ali para o comecinho. O que Paulo vai propor aqui é uma coerência que contagia. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes. O desejo, as últimas palavras, até onde ele sabe, ou sem saber o que vai acontecer, do prisioneiro Paulo são: exorto acima de tudo uma boa conduta cristã. Para Paulo, era irrelevante se ele ia sair ou não. O importante é que aqueles irmãos, filhos na fé dele, em vários sentidos, tivessem esse tipo de conduta. E a palavra-chave aqui é cidadania. Porque os cristãos em Filipos viviam numa cidade que valorizava essa ideia, valorizava a cidadania romana, que trazia, inclusive, vários privilégios. O próprio Paulo, um pouquinho mais para frente em Atos, depois da plantação da igreja em Filipos, vai usar desse benefício de ser romano para ser julgado em Roma por romanos. A questão é que existe alguma coisa maior do que pertencer a um grupo, seja ele romano, grego, brasileiro ou qualquer outra divisão imaginária. A cidadania deles está nos céus. A ideia é que eles devem e precisam viver cientes da responsabilidade que carregam. Vocês são leais à sua cidade, ao seu país? Bom, legal, show. Mas não parem por aí. Vivam como pessoas convertidas. Falem como cristãos. Pensem como filhos de Deus, mesmo quando a perseguição se avizinha. Essa é a missão que ele está lembrando ou entregando. Bons cidadãos celestiais em uma sociedade terrena e mundana. Há, portanto, dois movimentos na fé. O viver digno, que a gente vai conversar aqui, ele é centrífugo e centrípeto. Ele é pessoal, porque é essa questão da vontade de Deus em mim e em mim haver transformação. É uma condição indispensável. Somente a partir de um estilo de vida cristão é que os santos podem desfrutar daquilo que a gente está chamando aqui de progresso do Evangelho. Alegria espiritual e real, portanto, na nossa vida. Não é o conhecimento teórico das coisas de Deus. Não é o simples admirar da cruz que promove essa transformação. Ele diz: fiquem firmes, lutem, não se intimidem. Provem do privilégio que é crer. São os dois juntos. Privilégio e sofrimento. Conhecimento e obediência. Cidadania terrena e celestial. Para que não haja dúvida de onde vem tudo isso, tanto a força quanto a capacidade não vem de mim, Paulo dizendo, não vem de vocês, mas de Deus. Porque Ele preparou de antemão as obras, as boas obras, para que a gente andasse nelas, como dizem Efésios. Porque Jesus não apenas morreu, mas viveu em obediência. Nós somos habitados. Por que habilitados? Não porque apenas o Espírito nos habilita, capacita, mas preenche e dá frutos que nós somos capacitados. A perseguição, as dificuldades da vida, a incoerência, a injustiça, a violência cobram um preço bem alto. Alguns até abandonam a fé, outros assumem práticas duvidosas. Se tornam violentos quando deveriam ser mensageiros da paz. Mas o que Deus tem aqui é, calma. Calma. Eu estou com vocês, ainda que não fisicamente. E vocês estão comigo. E mesmo que eu não esteja, eu ainda assim me preocupo. E mesmo que eu me preocupar não baste, lembre-se do mais importante, Deus está com vocês. Não se permitam moldar por este século. Estejam alertas para não defender e praticar durante a semana o que a gente teoricamente condena aos domingos. E isso aqui é significativo. Quando ele pensa em uma vida que vale a pena, uma vida com propósito ou um viver digno. O que ele está trazendo aqui é que a nossa dignidade, o nosso senso de propósito, o ponto central até da nossa satisfação, o encontrar ou cumprir da nossa existência, sinal, como ele diz aqui, da nossa salvação, é viver de acordo com o manual do construtor, com as Escrituras.
Porque o contrário disso, como ele vai dizer um pouquinho depois, aqui no texto que a gente leu, é sinal de destruição, vazio, frustração, solidão e abandono. Por que a humanidade não dá certo? Porque se distancia de Deus. Por que a humanidade não tem jeito? Porque rejeita o bom conhecimento da verdade de Deus. Por que a gente sofre? Bom, porque o mundo é caído, é mau. Mas porque a gente decide mal. Porque a gente ignora os bons princípios da vontade de Deus. Desconhecer esses princípios, ou saber e ignorar, não tem qualquer outro resultado que não dor. E uma dor sem sentido. Porque ele vai falar daqui a pouco um tipo de sofrimento que vale, que traz satisfação, que completa, que preenche, que nos ajuda a viver nesse propósito. Fé no Evangelho, nessa mensagem de que Deus está fazendo tudo novo por meio de Jesus, com o poder do Espírito, não é um mero concordar, assentir com alguns princípios, reconhecê-los como verdade, concordar, dar um checklist em meia dúzia de verdades. O evangélico, do Evangelho, não apenas retém, repete um credo, diz expressões ou cita versículos. Fé é ter a vida perspassada por essa verdade, ter o mais íntimo transformado e, portanto, uma vida coerente. Tem um apelo aqui de Paulo. Em nome de Jesus, vivam uma vida coerente. Há também um segundo aspecto que ele coloca aqui, que eu vou chamar aqui de centrífugo, para fora, ou, uma linguagem nossa, missional. Parte do esforço é resistir, mas não em segredo. Ele fala em sinal, alguma coisa visível. Somos o que somos, sabemos o que sabemos, para espalhar a fé no Evangelho de Jesus Cristo. E essa mensagem de que Deus está fazendo tudo novo pelo próprio Jesus. Um pouco mais para frente, em Filipenses, no capítulo 2, verso 15, ele vai dizer, brilhando como luzes no mundo, no meio de uma geração distorcida e perversa. Lembre-se, a maior parte das pessoas que nos cerca forma uma opinião limitada, é verdade, pelo que vê do comportamento do cristão. O cristão é um outdoor ambulante, propaganda viva do reino de Deus. Portanto, uma igreja não pode apenas desfrutar do saber quem é Deus, deve fazê-lo conhecido. De acordo com um colega, nós somos um tipo imperfeito, mas usável de quinto evangelho. A página da Bíblia mais lida. Engajados com a cultura, com a camisa de time, preferências musicais diversas, opiniões divergentes sobre N assuntos, mas sem perder o testemunho da salvação. Aqui uma noção, nas palavras que ele usa, de um esforço objetivo, atlético. Tanto no desenvolvimento dessa consciência, quanto na prática dela. E aqui cabe um alerta. Às vezes a gente se sente diminuído diante das conquistas e proezas espirituais daqueles que a gente considera heróis na fé. Nenhum de nós será medido pelo que Paulo, William Carey ou John Wesley chegou a fazer por Deus. Nós somos, aqueles que são cristãos, são responsáveis pela realidade à frente. Em 2021, planeta Terra, Brasil, São Paulo, Itaim, Pinheiros, Interlagos. Às vezes a gente olha para Paulo escrevendo uma carta preso, para ele cantando com Silas na prisão e se sente vazio, fraco. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Isso é verdade, nunca mesmo. Sozinho não, mas com Deus, sim. A ideia desse movimento, desse viver digno, é que ele está falando de uma dignidade incircunstancial, manifesta nos desafios do presente, seja em Roma ou Atenas. A maior arma que a gente tem contra o inimigo, contra o mal, não é um sermão inspirador, nem um livro poderoso que a gente empresta. Diz, lê aí, vai ser bom para você. É a vida coerente do cristão. Mostrando gratidão a Deus, com alguém que visa o progresso, não pessoal, apenas, mas principalmente dessa mensagem. Sem se deixar intimidar pelo mundo,
que resiste até pelo mau testemunho de outros que se dizem cristãos. Essa semana um irmão nosso, gaiato, mas irmão, disse alguma coisa do tipo, ser cristão no Brasil hoje é conviver com a dúvida e se perguntar, como é que eu vou evangelizar depois disso? Faz parte do nosso desafio, da nossa coerência de vida e fé, fazer dessa mensagem conhecida, a despeito das dificuldades reais e não ignoradas por Paulo dessa vida. O viver digno, portanto, é viver nessa dupla direção, para dentro e para fora, de permitir que o Santo Espírito me preencha de tal forma que me transforme, mude o meu falar, transforme o meu pensar, não porque eu quero ou sou capaz, mas porque Deus faz isso em mim quando eu estou perto dele. Não apenas isso. De entender que eu desfruto desse privilégio, não para mim, mas para os outros. O texto continua e fala de uma cooperação que traz firmeza, ou de uma divisão que pode enfraquecer. Diz assim, permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. E essa ideia de unidade é bem significativa. Porque essa igreja em Filipos, ela foi diversa desde o início. Ela começou com Lídia e um grupo de mulheres ouvindo falar dessas boas novas de salvação. O próximo que eu vi sobre isso foi uma escravizada liberta de opressão espiritual. E um pouquinho mais para frente, em Atos 16, a família de um carcereiro é batizada. Tudo isso, como eu já disse aqui, em Atos 16. Poucas igrejas começaram com pessoas tão diversas, tanto no mundo romano quanto judeu. Outra marca, portanto, de uma vida que vale a pena, que supera os desafios disso, que encontra sentido em si, é a comunhão. É essa palavra bem nossa, do nosso gueto linguístico, mas que pode ser entendida como a convivência intencional dos filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Uma filosofia e estilo de vida que age em favor do crescimento espiritual mútuo. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, corrigir em amor o corrigível. Manter isso vivo, em meio à perseguição ou pandemia, é sinal de vitória. E é por isso que a gente ora aqui. Paulo fala em lutar como em uma só alma. Cristão nenhum vence sozinho. E detalhe aqui importante, eles precisam e devem vencer sem Paulo. Eles precisam vencer sem Paulo. Um erro comum nosso, da igreja de forma universal, de todas elas, é depender demais de um guru espiritual, de um pastor, para continuar a crescer, se relacionar, desde a iniciativa ao planejamento. Filipos não precisa de Paulo, porque tem o Pai, o Filho e o Espírito. Certo? Paulo é útil, mas não é essencial. É interessante pensar que no livro de Atos, se você for lá agora, não tem o final da vida de Paulo. Não fala como que ele morreu. Porque ele é útil, mas o livro não é sobre ele, é sobre a mensagem que ele ensina. Não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. Não é a história das grandes viagens missionárias de Paulo. É a história de como a mensagem de Deus, o Evangelho, a salvação de Jesus Cristo viaja. Um pouco mais para frente, essa ideia de resistência, ao mesmo tempo que dependência, aparece no livro. Capítulo 4, versículo 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. E aí é impossível não lembrar de alguma das palavras do próprio Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Mas nesse mundo vocês terão aflições. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Se o mundo não é e nem será um lugar de paz, até a renovação de todas as coisas, nós temos uns aos outros, mas principalmente Deus. Há uma dupla unidade. Permaneçam num só espírito, lutem unânimes pelo Evangelho. Um movimento de defesa e outro de ataque. Firmes traz essa ideia de permanecer em uma posição ou coragem inabalável, de um soldado que se recusa a deixar o posto, independente da situação de batalha.
Não por autoconfiança. Não é o que ele está dizendo aqui. Mas pela fé. A vida cristã não é um playground. É um campo de batalha. Somos filhos de uma família, desfrutando dessa comunhão, dessa convivência intencional do Evangelho, do capítulo 1, dos versos 1 a 11. Nós somos servos compartilhando a promoção, a expansão desse Evangelho, do 12 ao 26, sem medo da morte. Mas também soldados sacerdotes, vivendo e defendendo essa fé. Da mesma forma como uma andorinha não faz verão, um cristão sozinho não vence o mundo. Primeiro, porque até Paulo, em que a gente erroneamente considera uma espécie de super-herói gospel, tem os seus vingadores, por assim dizer. Tem Tito, Timóteo, João Marcos, Barnabé, o mestre dele inicialmente. Não apenas eles. Ele tem também Silas, Lucas, Epáfro, Sópater, Aristarco, Segundo, Gaio, Tíquico, Trófimo, Erasto, Arquipo, Cláudia, Rufo e sua mãe, Nereu e sua irmã, Áquila, Priscila, Filemão, Filipe, Jasão, Lídia, Mnasson, Febe, Maria, Perste, Trifena, Trifosa, Crispo, família de Estefanas, Dionísio, Andrônico, Júnias, Herodião, Jasão, Lúcio, Epemeneto, Tércio, Arpo, Evódia e Sintique. Tem mais nomes. Tem mais, mas acho que você pegou o ponto. Um estudioso diz que chega a quase 100 cooperadores do Evangelho de Paulo, ou da pregação do Evangelho que Paulo pregava. Segunda coisa é que, irmãos, nem Jesus fez tudo sozinho. Em um âmbito divino, ele não faz nada sem a aprovação do Pai. Frequentemente ele diz que veio revelar o Pai, fazer coisas com o poder do Pai. Tem um Espírito que continua o que Jesus diz por meio dos discípulos. Além disso, quando ele esteve aqui com a gente, ele estava com os 12. Que em outras passagens, por exemplo, em Lucas 10, eram 70. O ponto é que filhos não escolhem irmãos. Quem eles são, como eles pensam, de onde eles vêm, para onde eles vão, em que time que eles torcem, em quem eles votam, se preferem verão ou inverno, um número no Eneagrama. Irmãos amam irmãos. Cooperam juntos, lutam juntos, seguem juntos, se alegram juntos, choram juntos. Eles crescem juntos sob a direção do mesmo Pai. Amém? Cristãos são chamados a cooperar uns com os outros na igreja. Mas quem da igreja? Pergunta errada. Pergunta errada. Por último, a gente chega aqui numa confiança que persevera ou uma desconfiança que frustra. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. A lógica é essa. Deus deu a vocês 2 dons, 2 presentes. Isso significa que tanto a fé, essa confiança que Deus coloca no nosso coração, em quem Ele é, no que Ele fez, para a nossa salvação e para a glória dEle, Ele dá isso, mas Ele também dá o sofrimento. Um tipo de sofrimento, como a gente vai ver aqui, bem específico que Ele está conversando. Os cristãos não devem apenas crer nele, mas sofrer por ele. Sim, eu sei que isso não é exatamente o que a gente gostaria de receber quando a gente pensa na fé em Deus. Mas vale a pena entender. E aqui o que está sendo tratado é a noção do sofrimento e da dor por causa da fé em Jesus Cristo. Aquilo que Paulo está passando aqui exatamente e que os irmãos de Filipos estão sendo cercados. Do bom combate que é viver uma vida próxima de Deus, de não seguir outro Deus, de ter uma vida que obedece aos mandamentos presentes ao longo das Escrituras. Sobre o sofrimento de forma geral, eu quero falar um pouquinho mais para o final. Mas antes disso, o problema, quando a gente pensa e tem tanta dificuldade em pensar no sofrimento como parte da fé ou do relacionamento com Deus, é que porque a forma como a gente apresenta Deus, Jesus, o Evangelho,
ou como apresentam para a gente, ou apresentaram para a gente, faz parecer do cristianismo um clube de vantagens. A vida está difícil, você precisa de Deus. Perdeu o emprego? Vai na igreja. Ou quando a gente apenas ouve testemunhos de vitória. Desde que eu me tornei cristão, tudo melhorou. Atenção. Isso faz muita gente acreditar que não precisa de Deus, porque não precisa de grandes mudanças na percepção deles. Ainda mais no nosso bairro. E ainda que tudo isso seja verdade, da paz que excede todo entendimento, do bom pastor que transforma veredas desafiadoras em caminhos suaves, da transformação de relacionamentos ruins em relacionamentos bons, tudo isso é parte dessa mensagem, tudo isso Deus é muito capaz de fazer. Mas cristianismo é sobre salvação e sofrimento. É sofrimento que produz vida. Senhores, Jesus não morreu de velho. O obituário de Jesus não foi, morreu nesse dia, sabe o mestre da Galileia que inspirava tanto de nós. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus afligido e atingido. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Não deveria ser surpresa nenhuma para os seguidores desse homem-Deus, Deus-homem, a presença real da angústia, perseguição, sofrimento, inconformismo ou deslocamento. Estranho seria se a gente estivesse aqui e achando que está tudo bem. Estranho seria se a gente vivesse aqui e as pessoas não nos estranhassem ou resistissem a gente, ou a fé que a gente diz acreditar. Jesus diz de novo, nesse mundo vocês terão aflições. Em muitos aspectos, alguns dos quais a gente esquece de dizer, confiar em Deus, viver em obediência, é o início de inúmeras batalhas. Paulo foi apedrejado e dado como morto. Estevão morreu. Daniel foi jogado na cova dos leões, sem saber o que ia acontecer depois. Mateus perdeu o emprego, literalmente por seguir Jesus. Perpétua foi devorada por feras. Jean Elliott foi assassinada. É um alerta de que o sofrimento ou a presença dele não medem a fidelidade e nem salva ninguém, mas é uma realidade para aqueles que creem. Não é porque alguém resiste à dor, fica firme, que Deus vem e salva. Não é porque alguém está sofrendo duras provações, que é mais crente. Embora muitos cristãos ao longo dos anos tenham sido perseguidos, assim como foram os filipenses, a maioria de nós não foi chamada para sofrer dessa maneira, presos, em uma perseguição mortal e generalizada. O que ele está falando aqui também não é a glorificação do sofrimento. Até porque nem todo sofrimento que um cristão passa é perseguição ou por Cristo. Uma parte é porque a gente decide mal. É porque a gente faz más decisões. Tudo bem? Há muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, estava aqui na igreja, escutando uma escola bíblica, com o seu Knife, que alguns aqui vão lembrar, que teve aqui ano passado, deu um testemunho muito legal. E alguém, já ao final da aula, queria pedir oração e disse assim, a prefeitura fechou injustamente a minha loja e multou. Aquela que fica embaixo da minha casa. Tal. Ao que ele disse, do jeitão bem firme dele. Mas pode ter comércio nesse local? Está registrado? Está regularizado? Ele orou, todo mundo ali orou, por cuidado, por sabedoria de Deus na resolução. Mas a pergunta dele foi interessante, no sentido de que talvez não seja perseguição, não religiosa. Que é o tipo de sofrimento que Paulo está considerando e pensando aqui. O sofrer por Cristo, sofrer pelo Evangelho. Ser discriminado por isso. Os cristãos sofreram, e muito no primeiro século. Imperadores
perseguiram especificamente o cristianismo, enquanto todas as outras religiões, não é que podiam, eram encorajadas, o cristianismo não podia. Irmãos sofreram na Idade Média, sofreram no regime soviético, sofrem hoje muito, especialmente em países muçulmanos. Mas também a gente, no nosso dia a dia, quando um princípio cristão confronta alguém, a nossa vivência, obediência, coerência incomoda alguém. O texto aqui está falando de sinal de destruição. Aqueles que não têm a fé têm uma clara dificuldade em perceber o valor do cristianismo e atacam. De diferentes formas, ao longo do tempo, mas atacam. Nietzsche, no livro dele que chama O Anticristão, ou O Anticristo, parece que o alemão permite as duas traduções, diz assim: o cristianismo assumiu o papel de todos os fracos, humildes e mal-sucedidos. Transformou o antagonismo em um ideal de todos os instintos de autopreservação e vida saudável. Corrompeu até mesmo a faculdade daquelas naturezas que são intelectualmente mais vigorosas, por representar valores intelectuais elevados, como pecaminosos, enganosos e cheios de tentação. O exemplo mais lamentável, a corrupção de Pascal, um irmão nosso, tá bom? O da matemática, que acreditava que seu intelecto havia sido destruído pelo pecado original, quando na verdade foi destruído pelo cristianismo. A ideia aqui não é jogar fora tudo, ou jogar pedra em Nietzsche, mas perceber que as pessoas que não têm a fé não entendem. E a resposta que eles têm, por causa da dureza e pecaminosidade, também é fazer ou causar mal aos da fé. Não deveria ser surpresa, portanto, viver em um mundo em que a maioria não é cristão, sofrer como cristão. Sofrer como Cristo. A não ser que Deus mude o coração de alguém, é difícil entender por que precisa de Jesus. Sofrimento é tipo o presente de casamento que os crentes recebem ao serem unidos com Cristo. Sofrimento pela fé não é maldição, é bênção, porque vem de Deus, mesmo que não pareça. O sofrimento é ferramenta de Deus. Até Jesus foi aperfeiçoado nele, Hebreus 2:10. Ninguém deseja sofrer e não tem problema. Não está sendo ensinado aqui um masoquismo cristão ou um martírio vazio. Afinal, é vontade de Deus que oremos pelo favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa. Para falar a verdade, talvez mais gente seja ganha para Deus em tempos de paz do que em perseguição. O sofrimento, o problema, na verdade, é pensar que sofrimento é a ausência de Deus. E não é. Não pelo que Deus, inspirando Paulo, diz. E deixa eu falar de coração sincero e honesto. O que eu estaria pensando se hoje eu estivesse ouvindo alguém falar de sofrimento, no meio de uma pandemia que matou 351.469 brasileiros. Sendo que 4 pelo menos eu conhecia. De novo, o texto aqui fala sobre perseguição religiosa, tá bom? Mas mesmo assim, eu estaria pensando com os meus botões. É fácil falar assim. É fácil falar desse jeito, se não tem ninguém que você conhece entubado. Frequentemente, e com alguma razão, pastores e teólogos são acusados de responder perguntas que ninguém está fazendo. Então, sobre sofrimento de forma geral, não por perseguição, mas sofrimento porque o mundo é mau, caído e existem doenças. Deixa eu compartilhar alguma coisa que eu ouvi essa semana e que trouxe consolo ao meu coração de um irmão. Ele dizia assim: faz pouco tempo eu fui diagnosticado com Alzheimer. O que para mim não foi nenhuma surpresa, já que eu sou o nono do lar da minha mãe com essa doença. Mas uma coisa é certa. Eu vou me esquecer de Deus um dia. Mas eu sei também que Deus não se esquecerá de mim. O que a gente pode lembrar é de Salmo 9:10. Os que te conhecem, os que confiam em ti, os que te conhecem,
o teu nome, confio em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Ou, Salmo 21:4, o protetor de Israel não dorme. Ele sempre está alerta. A gente vive no mundo mal, em que as escrituras chamam de caído, em que não existe lugar, pessoa ou criatura que não tenha sido afetado pelo mal, pelo pecado. Nada do que era plenamente bom ainda é bom. E isso nos inclui. Isso inclui as estruturas que a gente cria, as coisas que a gente constrói. Por isso, tanta dor e sofrimento. Nem a natureza está salva. A solução para o mundo também não é se livrar dos seres humanos. O sofrimento é real. As causas variam. Podem ser religiosas, como no caso do pessoal em Filipos e de Paulo que está preso aqui. E para tantos irmãos hoje ao redor do mundo. Mas o que faz dessa mensagem, desse evangelho, que a gente diz crer, único, é o seguinte: que se Jesus morreu e ressuscitou, viveu, morreu e ressuscitou. Se Deus é todo poderoso e criou todas as coisas, se o Espírito tem poder para transformar qualquer um, se tudo isso é verdade, e é, deixa eu te lembrar uma coisa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tudo que a gente se preocupa vai acabar bem. Eu não estou falando apenas no paraíso, de sair daqui para outro lugar, de ser retirado daqui, de um lugar de paz e consolo bem distante. Eu estou falando de um mundo novo, refeito, limpo e purificado de todo mal. Este mesmo mundo, que hoje é ruim, mal, caído e sofrido, será refeito pelo Deus de todas as coisas. Eu não sei exatamente o como, muito menos o quando, mas vai dar tudo certo. Um pouco mais para frente, um pouco mais no futuro que a gente gostaria, mas vai acabar tudo bem. Para quem vive essa realidade de forma coerente, coopera e confia, não em si mesmo, mas em Deus. João, em Apocalipse, dá um spoiler. Diz assim: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Para aqueles que conhecem essa mensagem, confiam nesse Deus, fazem disso ainda mais conhecido, vai dar tudo certo. Sobre isso não há dúvida. Quando, um pouco. Mas sobre dar tudo certo, não. Sobre a salvação, não. Sobre vale a pena conhecer isso, não. Sobre Deus se ausentar ou abandonar, nenhuma. Independente da causa do sofrimento, mesmo quando a gente decide mal, se complica e se enrola, Deus também não abandona. Mas antes disso, sobre a vida aqui e agora, existe sim, como Paulo vai dizer, um jeito digno, decente e cristão de viver a vida, de fazer essa mensagem mais conhecida. Tolkien, o do Senhor dos Anéis, pensando sobre a vida, diz assim, colocando na boca de Gandalf uma fala: você não pode lutar contra o inimigo com o seu próprio anel, sem se tornar um inimigo. Mas, infelizmente, a sabedoria de Gandalf parece que há muito tempo ter passado com ele para o verdadeiro oeste. O que ele está dizendo aqui é que se a nossa vida, nossa consciência e a nossa salvação é moldada por qualquer outra coisa que não Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, pelo poder do Santo Espírito, nós não seremos representantes dele. Nós não encontraremos sentido na vida se vivermos do outro jeito. Que a gente deve estar disposto a perder qualquer coisa, menos o testemunho. Disposto, inclusive, lembrando de semana passada, perder a vida. Competições, corridas, mas não testemunho.
porque a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Sobre isso, 3 perguntas para a gente pensar, refletir nessa próxima semana, daqui até a próxima pregação. Primeira, o que está fora de sintonia na nossa vida, na minha e na sua vida? Porque a ideia dos textos não é apenas aprender que existe um viver digno. Confessar esse viver digno é viver. É ter uma vida coerente com isso. Ser transformado por isso. Segunda pergunta. Pensando na unidade. Com quem eu não consigo falar amigavelmente? Conta a história de José, lá no Antigo Testamento, que chegou num ponto em que os irmãos dele, por causa da dureza e do problema de convivência que eles tinham, que eles não conseguiam olhar para o seu irmão e tratá-lo de forma amorosa, pacífica. Que eles não conseguiam pensar sobre ele como alguém que é de Deus, do povo dele. A ideia é que a gente veja a quebra das nossas unidades, para que a gente lute juntos, como um só espírito, por essa fé. A última, do que é feito o meu sofrimento? Cabe uma reflexão, bem objetiva, do que eu estou passando hoje, das dores da minha vida, das lutas que eu tenho, são frutos de má decisão, de insensatez, de rebeldia espiritual, mas portanto prática. A palavra que a Bíblia usa é arrependam-se. O João Batista diria, arrependam-se, o reino está próximo. Se é sofrimento por causa de perseguição, dureza religiosa, saiba que isso é um presente de Deus para aqueles que creem em Cristo. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado porque o Senhor é o Deus amoroso e presente. A gente pede, clama, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos lembre dessas verdades, incomode o nosso coração nessa semana. Que os nossos pensamentos, as nossas ações, sejam colocados no fogo, para que elas sejam provadas e a gente possa notar, perceber o quanto é fruto da nossa dureza, o quanto é resultado da nossa fidelidade. Senhor, nos ajuda a lembrar que o Senhor não esquece da gente, não se esquece da gente. Nos ajuda a ter um coração confiante no Seu poder, no Seu amor e, sobretudo, na Sua graça. Nos ajuda, Senhor, a encontrar descanso nessa vida, aqui e agora, mesmo em meio aos sofrimentos. Senhor, nos usa como mensageiros dessa verdade. Nos ajuda a dizer para as outras pessoas que vai acabar tudo bem, para aqueles que conhecem e confiam em Ti. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida digna, não de acordo com os nossos valores, mas com o Teu reino eterno. Em nome de Jesus, amém.